Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma das atrizes mais reconhecidas do Brasil, uma atriz muito querida no meio artístico, e eu agradeço muito ela estar aqui conosco para poder contar um pouco da sua vida como atriz, como professora de teatro. A querida e reconhecida Cláudia Alencar. Tudo bem, Cláudia? Bem, queridos, obrigado pela sua saudação, obrigada, fiquei muito contente. Está tudo ótimo, por Que essas bom. bandas aqui está tudo ótimo. E eu acho que a gente tem que viver esse novo momento que a gente está vivendo e não lamentar o passado, porque o passado não voltará. Verdade. Então, que a gente tem que aceitar esse momento com alegria e com esperança e com força, e agradecer, porque não é pior do que é, poderia ser pior do que é. É mesmo, é verdade. Então, vamos agradecer. Tá certo, então. Antes de eu começar, deixa eu te perguntar, em que lugar do Brasil você está morando, Cláudia? Rio de Janeiro, nasci em São Paulo, mas estou morando no Rio de Janeiro. Você é paulista? Paulistana, na veia. Não troquei minha carteira de identidade por causa disso. Título de eleitor, troquei, CPF, troquei. Carteira de identidade, não, é paulistana. Então tá certo. Vamos lá. Como e quando você descobriu a sua vocação para atuar em frente às telinhas? Tenho a menor ideia, se você quer saber. As coisas vieram vindo de uma maneira que eu declamava diante da família e dos convidados, porque me pediam para eu declamar, para eu cantar. Eu cantava uma canção em japonês. Eu Sério? sabia. Eu cantava. Com 12 anos de idade, cantava canções. Ai, que bonitinha devia ser. Cantar a cançãozinha em japonês. Então, eu fazia aquilo, brincava de circo, gostava de pintar, gostava de fazer um monte de coisa. Até que, terminado o ginásio, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu quero ser atriz. Porque eu tinha feito uma peça de teatro, não sei aonde, eu queria ser atriz. Falei com meu pai, aí meu pai brigou comigo, gritou comigo, me deu um tapa na cara e disse, você não é puta, nem tem personalidade. Então, seu pai Não é era uma contra. mulher, não é uma mulher sem personalidade. Você acha que dando um tapa na minha cara e falando isso, ele era o quê? Você vai fazer sociologia. E aí eu fiz vestibular de sociologia, comunicações, que tinha teatro, e história, que eu gostava de história. Aí eu fazia uma faculdade à noite, uma de manhã, uma de tarde. Não aguentei, né? Aí fiquei fazendo 2 faculdades, Sim. comunicações e ciências sociais, lá na USP, em São Paulo. Uhum. Aí me formei, e depois eu vim fazer pós-graduação há 2 anos atrás, aqui na CAU, e no Rio de Janeiro. Estudei de novo. Agora sou diretora de teatro com diploma. Tãs. Legal. Além de atuar, você também é professora de teatro. Me conta a experiência. Como que é ser professora de teatro? É fácil? Como você precisa amar o que faz, em primeiro lugar, na vida. Amar o que faz. Outro dia tinha um bombeiro aqui arrumando a torneira para mim. O cara amava o que fazia, cara pálida. Ele fazia aquilo lá, não sei o que. Olha aqui, essa sujeira aqui. Olha aqui, está vendo como está sujo isso? Ele se indignava. Então, enfim, ele amava o que fazia. Então, para ser, em primeiro lugar, um bom professor, precisa se amar o que você faz. E precisa ser atriz para se colocar diante de uma plateia e ter a atenção dessa plateia para você. E ter um bom conhecimento. E o texto é seu, você é o dramaturgo. E ter um bom conhecimento. Então, é muito bom ser atriz. Sim. E como professora, é fácil Muito bom ensinar ser os atriz, alunos? não, ser professora, aliás. Muito bom ser professora. Sim. Diga lá. Os alunos, todos eles, é fácil eles compreenderem as técnicas de
as técnicas de, como se diz, as técnicas de interpretação? Olha, eu dei aula em faculdade, de aula teórica de teatro chamada Artes Cênicas, em que eu dei um curso sobre Nelson Rodrigues, análise de textos de Nelson Rodrigues, e as pessoas eram rasas, eram ignorantes, eram burras, com 18 anos não conseguiam interpretar Nelson Rodrigues. Mas, então, quando eu dou aula de interpretação, as pessoas elas entram na brincadeira e cada uma faz o que quer fazer. Todas entram, porque eu tenho um método muito especial em que você se deixa levar com o grupo e vai e faz e tem a plenitude de fazer a verdade cênica. Certo. Eu sei que você admira e gosta de todos os trabalhos que você fez na TV e no teatro, mas tem sempre aquela novela ou aquela personagem que sempre deixa o ator ou a atriz com mais notoriedade, mais do que os outros papéis. Então, eu gostaria que você citasse para mim um trabalho que trouxe mais notoriedade a você, primeiro, um da televisão e o porquê. Não tenho essa ideia, assim. Eu acho que foi a Laura da Tieta. Todo mundo conhece como a Mulher de Branco. Como é que era essa personagem? Era uma personagem que era bem casada, adorava transar com o marido, e toda noite ela saía, pedia licença para sair, e ela tinha uma amiga, que ela deixava essa amiga que veio de longe do sul, com o marido sozinho. Não, vocês ficam aí sozinhos, eu vou sair para passear na noite. Depois soube que ela saía para passear para pegar homem, né? Sim. Mas e deixava a amiga com o marido. Então, o Aguinaldo Silva era muito ousado na época, muito ousado. Isso foi o quê? Quando eu vim para o Rio de Janeiro, em 89, 2 anos depois que eu fiz essa novela, 89 e 90. E era divertido gravar? Era divertido, sempre é divertido gravar. A gente gravava na areia, que chamava Mangue Seco, né? Mas, na verdade, a gente gravava na Barra. Eles falavam assim, olha, mar por mar, areia por areia, pedra por pedra, tudo é igual. Quer dizer, em vez de ir lá para Mangue Seco, na Bahia, eles gravavam aqui no Rio de Janeiro. Certo. Cinema você fez também, né? Tenho 14 filmes. Então, qual desses 14 filmes te trouxe mais notoriedade? No que você chama de notoriedade. Que as pessoas reconhecem mais quando, por exemplo, as pessoas te encontram na rua, te chamam pelo nome daquela personagem antes de chamar... Filme é difícil, não, em filme é difícil acontecer isso. Filme é muito difícil acontecer isso, porque cinema nacional não está com essa bola toda. Então, mas as pessoas me conhecem mais pelo Suburbano Sortudo, que é uma comédia que eu fiz. Então, Suburbano Sortudo. Mas não é o... Enfim, é o filme mais popular. O Brasil nunca ganhou um Oscar, chegou a ser indicado uma vez. Na sua opinião, por que acontece, por que o Brasil não é valorizado lá fora? Ele foi indicado, sim, senhor, pelo Central do Brasil. Sim, a Central do Brasil. Sim. A Central do Brasil foi indicado como filme estrangeiro. Sim. Ele só não ganhou. E Fernanda Montenegro como atriz também. Só não ganhou. Foi indicado. Não sei por que a gente não... Não sei por que, como é que eu vou saber? Porque verdade. tem filmes melhores do que nós. Tem filmes melhores do que nós. Parasita, por exemplo, aquele coreano, o Parasita que ganhou, é maravilhoso. É um filme de uma finura, de uma estratégia, de uma inteligência, de uma inédito, inusitado,
raramente visto. Então, nós não fazemos filmes assim. Coringa, por exemplo. Coringa é um belo filme também. Um belo ator que deixou... Nossa, foi maravilhoso. Então, por isso que a gente não está lá no Oscar. Entendi. E no teatro? Então, qual trabalho te marcou no teatro? Para mim, foi uma peça que eu fiz com Paulo Autran, chamado... Duas peças que eu fiz com ele. Feliz Páscoa e Tartufo. Tartufo fazia o último personagem, um personagem que literalmente entrava mudo na primeira cena, saía calado na última cena. Era uma empregada. Tinha como única função mostrar que, quando as mulheres saíam de casa, sempre saíam com uma empregada do lado. Naquela época, né? Em 1800. Então, eu fazia o papel social da empregada. Mas o que aconteceu? Eu comecei a tinha que esperar a minha dona conversar com as pessoas lá da sala, né? A cena acontecer. Aí eu comecei a olhar para uma mosca. Comecei a olhar para a mosca. Eu estava com uma touca gorda, me encheu de coisa para ficar gorda, e com uma saiona, eu lá, quieto com aquela touca assim. E aí eu comecei a ficar só olhando a mosca. Olhando a mosca, olhando a mosca, olhando a mosca, e olhando a mosca, aí parando, imaginando onde estava a mosca, né? Aí, na última cena, eu comecei a entrar já procurando a mosca. Cadê a mosca? Está aqui, tará, pedi permissão para o diretor, né? Aí, na hora, a mosca veio, pousou aqui, eu matei a mosca. Sério? Nossa! Foi a cena, assim, todo mundo viu essa cena. E eu entrava muda, saía calada. Certo. Para você ver o que é uma atriz, né? Que pode fazer de um personagem que é nada, ficar parado lá olhando tudo, e fazer um personagem que é tudo, que tem uma vida própria. Sim, fato. Você também é escritora. Chegou a pensar em escrever uma novela mesmo? Ou uma peça de teatro? Não, eu tenho peça de teatro, já escrevi peça de teatro que foi apresentada no Laura Alvim. Como é que é o nome? E não deu certo, mamãe, era o nome da peça de teatro. Agora, como diretora, você falou? Autora de novela. Autora de novela, não sei escrever novela. Acabei de fazer um curso com a Graça Mota, que ela ensinou como fazer seriado para esse streaming, Netflix e tudo mais. Sim. Então, a gente aprendeu a fazer seriado, aprendi a fazer piloto, agora novela não sei. É uma técnica que eu preciso aprender. Não sei como é que é. É mais difícil escrever uma novela do que uma peça de teatro? Mais cansativo, né? Porque novela você fica lá 8 meses escrevendo aquilo. E peça de teatro você pode escrever 8 meses, mas já se livrou daquilo. Pois é, verdade. Verdade mesmo. Muitos personagens, às vezes, podem, como se diz assim, no ator criar, já conheço casos de atores e atrizes que fazem determinados personagens que sofrem tanto na novela, que tem uma vida sofrida, e que algumas vezes pode passar para o lado pessoal do ator, o lado pessoal do ator que não tem nada a ver com o personagem. Já aconteceu isso com você, em algum personagem? Entendi a pergunta. Como é que eu vou? Desculpa o nervoso. Resume essa pergunta, pelo amor de Deus, você faz uma história de uma pergunta. Tá bom, então vou perguntar. A pergunta, então, é a seguinte: quais os limites que um ator e uma atriz precisa ter para atuar bem e não incorporar o sofrimento do personagem fora dos sets de gravação? Não existe isso, nem fora nem dentro.
Quando você tem um personagem muito denso, muito forte, você incorpora dentro e fora da gravação. Dentro e fora. Dentro, eu tive um personagem que eu tive herpes na minha boca. Depois parou, eu tive herpes desse outro lado da boca, de tanto que ela chorava. Eu ia para o trabalho para chorar. Todo dia eu ia para o trabalho para chorar. Meu corpo fez uma herpes, porque eu estava muito triste. Meu corpo falou isso, né? E quando você sai, você precisa na Patativa. Eu me vesti igual a Patativa, com aquele decote até aqui, com aquela saia rodada, e comecei a me vestir que nem ela. Sim. Quer dizer, é uma coisa meio... Agora não mais, né? Mas no início, sim. Nos primeiros 20 anos de carreira, sim. Então, o sofrimento de um personagem, a adrenalina, acaba refletindo no corpo mesmo do ator e da atriz. Completamente, completamente. O cérebro não sabe o que é um, o que é outro. Sim. A tecnologia mudou a televisão e a teledramaturgia não podia ficar de fora. As mudanças que as telenovelas sofreram na tecnologia foram positivas ou tem algumas que são negativas? Não vejo nada de negativo, porque teria alguma coisa de negativo. Não vejo nada negativo. Acho só uma evolução que está acontecendo. Certo. Muitas atrizes e atores veteranos têm críticas aos novos talentos na arte de atuar. Qual a sua opinião a respeito dessa nova geração que está surgindo na televisão? Vou te falar a verdade, quando eu era um jovem talento, eu era uma merda. Por quê? Não, porque eu não sabia do jogo, eu não sabia atuar, eu não sabia como fazer. Eu ia falando texto, mas eu não tinha essa força, essa loucura, esse carisma, essa vontade, eu não tinha nada. Eu ficava... Então, toda nova geração, os que estão começando, são pessoas que estão aprendendo. Sim. Você não pode exigir que sejam pessoas maravilhosas e que isso, que aquilo. Estão aprendendo e vão aprender. Grazi Massafera está aí, aprendeu, uma belíssima atriz. Então, pronto. É assim que é a vida, é um aprendizado. Quem da nova geração de atores e atrizes você mais admira e que você daria nota 10? Fala para fazer isso. Oi? Não fala para eu fazer isso. Eu vou deixar de fora muita gente, eu não quero. Tá certo. Não quero também ficar pensando sobre isso. Tá ok, então. Obrigada. Okay. Eu acompanho o Instagram e você tem feito as histórias de Nasruddin, que são histórias engraçadas. Como surgiram essas histórias? Eu adoro contar história. Adoro contar história. Eu contava história para os meus filhos até os 11 anos de idade, toda noite. Não é figura de linguagem, não. Quando eu saía, não contava, mas estando em casa, eles tinham história para ouvir. E eles começavam a também dizer que personagem eles queriam. E Nasruddin surgiu na minha vida já há 20 anos, que eu tenho as histórias dele, que eu acho ele de uma capacidade assim, maravilhosa. Eu vou para a feira. O que você quer, Nasruddin? Eu quero, me traz um corte de cabelo. Do nada, né? Com um corte de cabelo. Então, faz uma coisa assim na cabeça da gente, né? Que eu gosto disso, Então, eu resolvi fazer no Instagram. Não está bombando, não está nada, mas tem pessoas que gostam muito. Então, eu estou continuando a fazer, porque eu gosto de contar. Eu gosto bastante, me divirto. Ai, que bom. Principalmente quando você coloca a máscara do Nasruddin, né? Tá certo. BBB, eu vi que você fez alguns comentários também no Instagram, comentários bem humorados.
também agora que o BBB é feito com celebridades. Mas se fosse feita uma edição com atores e atrizes veteranos, e você fosse convidada, você participaria? Faria. É mais uma experiência na minha vida, né? Vai ser legal. Certo. Você é uma atriz muito bonita, Cláudia. Obrigada. Alguma vez você se considerou um símbolo sexual? Não, nenhuma vez. Eu sou uma pessoa intelectual. Eu até me surpreendi que eu era escolhida pelo meu corpo e não pela minha mente. Porque eu era escolhida para as provas pela minha mente, pelo que eu escrevia. E eu era escolhida para papéis pelo meu corpo, como eu estava. Então, isso me deu um choque também quando eu entrei na profissão. Entendeu? Isso te deixou, então, em algum momento, chateada? Muito. Mas depois foi se acostumando. Não, depois aí eu acostumei. Depois aí a coisa é essa mesmo, eu que sou louca e pronto. Tá Aí certo. já sei separar o joio do trigo. Tá certo, então. E para terminar a entrevista, vamos falar sobre a pandemia, porque os famosos que estão tomando vacina estão colocando nas redes sociais para que os seus seguidores, os seus admiradores também queiram tomar a vacina no momento difícil. Eu vi que você tomou as 2 doses. Como é que foi a sensação? Olha, foi de orgulho de eu poder estar fazendo um ato de solidariedade nessa crise de pandemia, onde ninguém pode fazer nada de real, e fazer uma passeata, ou fazer uma moção, ou se juntar para fazer alguma coisa, não está podendo. Mas esse ato de receber a vacina é um ato de coragem e de voto. Sim. É um ato de acreditar na ciência. Sim, de acordo. A pergunta que eu faço para as pessoas que eu conheço é se teve alguma reação após a primeira ou a segunda dose. Não tive nada. Já tomei a segunda dose, estou forte e firme. Que bom, Cláudia. Cláudia, eu quero mais uma vez agradecer por você ter aceitado o meu convite. Eu estou muito feliz de ter entrevistado você. Muito, muito obrigado. Muito gostoso, foi muito gostoso. Eu que te agradeço. Tá certo, então. Muito Sorte para obrigado. você, saúde e gargalhadas. Tá certo. Tá bom, então. Obrigado. E a você que nos assistiu também, muito obrigado. E até o próximo Sábado Vlog, se Deus quiser. Até lá. Tchau.